ele acaba tendo que fingir que namora a garota mais popular do colégio. Eu sou o tio Rock, deixe seu like e bora! Tudo começa com Haida, que foi despertado por sua amiga de infância, Tiwa, de um sonho isekai onde ele estava prestes a enfrentar um dragão. Ao deslizar a porta, a pequena Shiba e Loli sorriu contente e perguntou o que teriam no jantar. Ele respondeu que precisava sair para comprar os ingredientes, então ela quis ir junto e prometeu não gastar dinheiro com besteiras. Depois que voltaram do mercado, Haida preparou a refeição, e quando estavam jantando, Tiwa reparou que ele estava ocupado lendo e quis saber o motivo. Ele explicou que precisava estudar se quisesse ingressar em uma boa universidade pública de medicina, e ela questionou por que não tentava em uma particular. Haida disse que, embora fosse mais fácil entrar em faculdades privadas, as mensalidades eram muito altas, e infelizmente ele não tinha recursos. Acrescentou ainda que não desejava pesar nas costas da tia, que generosamente o acolheu quando seus pais irresponsáveis o largaram para correr atrás de novos amores. Tiwa então mudou de assunto. Mais tarde, enquanto Haida lavava a louça, Tiwa comentou sobre Misuzu, e contra a própria vontade, ele acabou ouvindo que Misuzu morava fora do país até pouco tempo atrás, e que desde que entrou na escola era convidada para sair quase todos os dias. Tiwa disse que sonhava em ser tão admirada quanto Misuzu, pois acreditava que esse seria o passaporte para viver seu Hot Girl Summer. Na manhã seguinte, Haida acordou e recitou seus mantras habituais. Depois de se arrumar, preparou o café para sua tia e saiu rumo à escola junto de Tiwa, que o aguardava na frente de casa. Mais tarde na escola, Kiru, amigo de Haida, contou que Tiwa tinha sido chamada para a sala do professor. Segundo ele, ela andava pelo pátio gritando um suposto golpe final. Um olhar para cima instantâneo de popularidade, acreditando que isso ajudaria na busca por charme. Haida apenas suspirou e balançou a cabeça. Logo Kiru mudou de tema e perguntou se os pais de Haida haviam feito contato. Ele respondeu que não e que pouco se importava, já que não os considerava família depois de tê-lo abandonado para perseguirem paixões passageiras. No instante seguinte, Misuzu entrou na sala e todas as atenções se voltaram para ela, menos a de Haida, que abriu um livro. Mais tarde, durante a aula, o professor anunciou uma reorganização dos lugares e, para desgosto da turma, Haida acabou sentado ao lado de Misuzu. Ele não ligava muito, mas o olhar invejoso dos colegas fazia com que quisesse desaparecer. Sempre desejou terminar os estudos sem chamar a mínima atenção, mas agora seu status de figurante tinha se transformado em inimigo público número 1. Todos os rapazes queriam estar em seu lugar e odiavam que ele sequer parecesse indiferente à beleza de Misuzu, que estava sentada ao lado dele. Certo dia, Haida notou que Misuzu lançava olhares em sua direção, e quando as aulas terminaram, ela o surpreendeu ao pedir que fossem embora juntos. Haida ficou em choque com as palavras dela e, acreditando estar num episódio escondido de pegadinha, perguntou o que ela pretendia com aquele convite. Misuzu disse que explicaria em particular, mas ele insistiu para que contasse ali mesmo, diante de todos. Então, ela afirmou que gostava dele. A classe inteira ficou boquiaberta, inclusive Haida. Quando os colegas começaram a encher de perguntas, Misuzu agarrou o braço dele e implorou que a tirasse dali. Haida atendeu ao pedido e, já longe da escola, questionou por que ela havia contado uma mentira tão absurda. No início, Misuzu jurou que era verdade, mas depois de ele insistir, admitiu que era invenção e até elogiou o fato de ele não ter caído na encenação. Em seguida, afastou-se e, bem na hora em que disse que revelaria o resto, uma brisa levantou. Misuzu rapidamente a ajeitou, mas não antes de Haida ver o que estava por baixo. Ele ficou gaguejando feito um tolo, convencido de que ela não estava usando nada, mesmo quando ela afirmava o contrário. Após ele provar que a cabeça só funcionava com serragem, Misuzu explicou a razão da falsa confissão. Já havia recebido 58 convites para sair desde que entrou na escola e estava exausta disso. Haida sugeriu que aceitasse namorar um deles para se livrar dos demais, mas ela riu e disse que jamais se rebaixaria a isso, pois achava que o amor era apenas uma ilusão para ingênuos. Então revelou que, na verdade, queria que ele fosse seu namorado de fachada. Ele recusou. Misuzu tentou convencê-lo sem sucesso e então jurou que não o deixaria escapar. Tirou da bolsa um caderno preto, que não era um Death Note, mas um diário. Ao folheá-lo, Haida percebeu que era o seu. Exigiu explicações, e ela contou que havia comprado numa livraria perto da estação, onde o diário estava escondido dentro de uma enciclopédia de animais. Haida lembrou que tinha vendido essa enciclopédia junto com outros livros, por engano. Tentou recuperar o caderno, mas Misuzu não deixou, dizendo que já havia escaneado tudo, e ameaçou. Se ele recusasse ser seu namorado falso, divulgaria tudo na internet. Sem saída, ele concordou. Enquanto caminhavam de mãos dadas para casa, Tiwa, que já tinha ouvido na escola sobre a confissão, os encontrou. Indignada, gritou para que parassem de exibir o relacionamento. Misuzu perguntou quem era a gnominha, e Tiwa não gostou nada, respondendo que tinha a altura perfeita e se apresentou como amiga de infância de Haida. Logo depois, encarou o garoto e quis saber por que ele não tinha contado nada sobre a nova namorada. Haida tentou se explicar, mas Misuzu o interrompeu e perguntou se precisavam da permissão dela para namorar.
Chiwa respondeu que sim. Então Misuzu, com um sorriso arrogante, disse que já estava namorando Haida e foi embora com ele. Naquela noite, Haida encontrou Chiwa praticando kendo no quintal, e ela, determinada, disse que também iria arrumar um namorado incrível. Ela também disse que se tornaria mais conhecida do que Misuzu, então ele desejou boa sorte e se afastou. No dia seguinte, na escola, enquanto Haida almoçava, Kaoru contou que Chiwa havia chegado de manhã com um pedaço de pão preso na boca. Acrescentou ainda que ela estava terminando todas as frases com um Nia. O que fez Haida pensar seriamente se não estava na hora de providenciar umas férias completas para ela em Archon. Mesmo assim, Kaoru acreditava que o comportamento dela tinha a ver com o fato de Haida agora ter alguém mais relevante em sua vida. Por isso, sugeriu que ele conversasse com Chiwa. Depois das aulas, Haida tentou convencer Misuzu a deixá-lo explicar a situação para Chiwa, mas ela recusou. Disse que se alguém descobrisse o arranjo entre eles, já não seria mais um segredo, e ela não estava disposta a correr esse risco. Enquanto seguiam juntos para casa, Haida contou a Misuzu sobre a determinação de Chiwa em se tornar popular. Isso fez Misuzu pedir que ele a trouxesse até ela no dia seguinte, o que deixou Haida com a estranha sensação de que ela já tinha um plano em mente. No outro dia, depois da escola, Haida levou Chiwa para a antiga casa de chá, onde Misuzu já os esperava vestida com um kimono. Surpresos, os dois se sentaram e Misuzu lhes fez um convite para integrar em seu clube. Ela comentou que sabia do desejo de Chiwa em ser popular e afirmou que queria ajudá-la. Explicou que só conseguiu conquistar e manter a própria fama graças a um diário deixado por seu primeiro amor. Nesse momento, puxou o diário de Haida e quando ele tentou recuperar, Chiwa o afastou. Confusa, ela perguntou como um caderno poderia ajudar em algo assim. Misuzu respondeu que ali havia instruções sobre como se tornar atraente para o sexo oposto. Quando Chiwa quis saber o que aconteceu com o tal primeiro amor, Misuzu inventou que ele foi comprar pão um dia e nunca mais voltou. Chiwa se compadeceu, mas disse que não precisava de ajuda para conquistar ninguém. Foi então que Misuzu revelou que Haida também já fazia parte do clube. Como era esperado, Chiwa acabou aceitando. Haida tentou dissuadir a gnominha encrenqueira de firmar acordo com sua namorada demoníaca, mas Chiwa mandou ele calar a boca e acusou de apenas procurar desculpas para ficar sozinho com Misuzu e se esfregar em feito descarados. Depois da bronca, todos se acalmaram e Misuzu explicou sua ideia. Queria que o clube servisse como um espaço para meninas aprenderem a se portar como jovens japonesas elegantes e refinadas. Por isso, batizou de Clube das Donzelas em Ascensão. Na escola, no dia seguinte, os três se reuniram na sala do clube. Misuzu disse a Chiwa que deveria escolher alguém para ser seu pretendente de teste. Ela pensou um pouco e declarou que Sakagami, um veterano do terceiro ano, seria sua cobaia. Haida achou que ele era uma boa escolha, mas Misuzu mostrou dúvida. Porém, mudou de ideia no último instante e disse que concordava. Então todos aceitaram trabalhar para que Sakagami se apaixonasse por Chiwa. Durante a reunião, Haida percebeu que Chiwa não parecia animada e perguntou se estava insegura com o plano. Ela garantiu que não, e Misuzu decidiu motivá-la lendo uma parte do diário de Haida. Leu justamente a entrada em que ele escreveu sobre sua amada guitarra, o que o deixou morrendo de vergonha. No fim, concluiu que a lição era simples. Pessoas em bandas eram sempre vistas como descoladas e populares, principalmente guitarristas. Misuzu disse a Chiwa que bastava andar com um estojo de guitarra que todos acreditariam que ela tocava. Orientou ainda que, caso alguém perguntasse sobre seu artista favorito, poderia usar um dos nomes das stands de JoJo's Bizarre Adventure Party. O problema é que Chiwa não era otaku, então assumiu que JoJo era o nome de um restaurante de churrasco. Quando disse isso, Misuzu quase perdeu a paciência, balançou o corpo dramaticamente e se jogou nos braços de Haida. Ela declarou que a razão de Chiwa não ser popular era simplesmente não assistir JoJo's Bizarre Adventure. Mais tarde, conforme o combinado, Chiwa entrou na sala de aula carregando o estojo de guitarra. Os colegas logo se aglomeraram ao redor, curiosos sobre suas músicas e bandas favoritas. Chiwa, porém, mal lembrava os nomes das assistentes que Misuzu havia lhe dito, já que sua cabeça vivia em modo de armazenamento mínimo. Quando as garotas começaram a pedir que ela tocasse algo, o irmão de Sakagami apareceu e comentou que seu irmão tinha uma coleção de guitarras. Aquilo deixou Chiwa sobrecarregada. Quando também lhe pediram uma música, ela ergueu o estojo no ar, murmurou qualquer coisa e fez uma pose ridícula. Envergonhada, saiu correndo da sala. Haida ficou preocupado, mas Misuzu caiu na gargalhada. Pouco depois, Haida e Misuzu encontraram Chiwa tomando chá na sala do clube. Misuzu disse que a performance dela certamente chamaria a atenção. Para dar exemplo, citou o próprio relacionamento com Haida, e, sendo a reencarnação da donzela do oeste, acrescentou um detalhe provocador. Afirmou que começou a namorar Haida logo depois de ele ver sua roupa. Haida tentou se defender, dizendo a Chiwa que não era nenhum pervertido refinado e não tinha obrigado Misuzu a nada, mas levou um tapa que o deixou em choque. Enquanto ele se ajoelhava diante das duas, Misuzu aconselhou Chiwa a mostrar para Sakagami e assim acelerar o namoro.
Tiwa, indignada, disse que não ia agir como uma garota de programa. Em seguida, percebeu Haida olhando para Misuzu e reclamou que eles estavam se encarando sem vergonha. O que ela não sabia é que Haida só olhava porque Misuzu havia levantado a saia de propósito. Irritada, Tiwa foi para o banheiro. No instante em que ela saiu, Misuzu comentou com Haida que achava que Tiwa desistiria do clube após a cena embaraçosa na sala, mas parecia que nada havia abalado a determinação dela. Haida contou que Chihua já tinha sido uma guerreira incrível no Kendo, mas após um acidente que lesionou seriamente a parte inferior de suas costas, ela foi forçada a abandonar o time. Ele explicou que abrir mão do Kendo foi extremamente doloroso para ela, já que esse era o maior sonho de sua vida. Porém, agora, ela havia estabelecido um novo propósito: se tornar reconhecida e admirada. Ouvir aquelas palavras fez Misuzu compreender por que Haida se importava tanto com Tiwa, mas ela deixou claro que enquanto estivessem juntos, ele não tinha direito de dar atenção a outras garotas. Alguns dias depois, durante uma das reuniões estratégicas do grupo, Misuzu acabou lendo outra parte do diário de Haida. Para seu desespero, era justamente a parte em que ele falava sobre sua vida passada, e ouvir tudo aquilo sendo lido em voz alta o deixou completamente envergonhado. No diário, ele afirmava ser um príncipe chamado Burning Fighting Fighter, que havia renascido na Terra após perder uma batalha contra os Wyverns. Quanto mais Misuzu lia, mais Haida gritava, como se estivesse sendo exorcizado. Quando terminou, Misuzu sugeriu que Tiwa enfrentasse alguém de sua antiga vida, mas ela disse que não se lembrava de nada. No entanto, depois de refletir um pouco, contou que tinha sido uma princesa em sua vida anterior e que era adorada por seus súditos. A única outra lembrança que tinha era de um príncipe montado em uma vaca que havia pedido sua mão em casamento. O príncipe prometera dar a ela toda a sua carne se aceitasse e não no sentido malicioso. Ouvir todas aquelas tolices saindo da boca de Tiwa irritou tanto Haida que ele gritou para que ela parasse de menosprezar sua vida passada. Disse que faria mais sentido se ela afirmasse ter sido uma guerreira ou uma princesa cavaleira que lutava contra deuses malignos e fazia algo corajoso e grandioso. Em vez disso, ela estava se enganando acreditando que viveu um conto de fadas da Disney com um príncipe encantado. Quando terminou o desabafo, ambas as garotas o encararam com os olhos arregalados, fazendo-o perceber o quanto parecia um maluco. Por sorte, Misuzu defendeu e disse a Tiwa que o drama era essencial quando o assunto eram vidas passadas. Então Tiwa perguntou contra quem deveria lutar. Misuzu explicou que tudo o que ela precisava fazer era fingir e prometeu escrever um roteiro para ela seguir. Mais tarde naquele mesmo dia, sob a direção da aspirante a Zack Snyder, também conhecida como Misuzu, Tiwa invadiu a sala de aula de Haida e começou a atuar. Ela supostamente era uma heroína que acabara de recuperar suas memórias e poderes de uma existência anterior. Haida também participou da encenação e a ajudou a deixar a cena mais convincente, ou pelo menos era o que pensavam. Assim que a apresentação terminou, Tiwa saiu da sala com um toque dramático, e para surpresa de Misuzu e Haida, os colegas começaram a aplaudir. Logo cercaram Haida, elogiando-o pela atuação e perguntando se a cena era um trailer da sketch de comédia que ele queria apresentar no SNL naquele fim de semana. Haida ficou sem palavras com a exposição, mas Misuzu ficou arrasada ao ouvir chamarem o roteiro em que colocou tanto esforço de simples sketch cômica. Mais tarde, durante a reunião do clube, Misuzu anunciou que havia chegado o momento de Tiwa convidar Sakagami para sair. Haida achou cedo demais, mas ela insistiu que as tentativas anteriores de Tiwa de aumentar seu prestígio já deviam ter chamado a atenção dele. Mesmo assim, Haida argumentou que alguns pequenos sketches não seriam suficientes para fazer Sakagami se apaixonar por Tiwa, então Misuzu sugeriu que bolassem outro plano. No entanto, Tiwa os interrompeu e disse que estava pronta para tentar a sorte e chamá-lo para um encontro. Depois disso, Misuzu notou que ela não parecia tão animada quanto deveria, mas Tiwa negou. Misuzu não se preocupou em discutir com ela e sugeriu que colocasse uma carta romântica no armário de Sakagami. Naquela noite, enquanto Haida e Tiwa estavam fazendo compras, Haida perguntou se ela tinha mesmo certeza sobre a decisão de chamar Sakagami para sair. Tiwa afirmou que sim, então ele garantiu que comemoraria o sucesso cozinhando todas as comidas preferidas dela. No dia seguinte, Tiwa colocou a carta no armário de Sakagami como combinado, e após as aulas, ele a encontrou no terraço. Haida e Misuzu também estavam ali, observando tudo de longe, com o ar preso no peito. Depois que Sakagami se aproximou de Tiwa, ele a surpreendeu dizendo que a achava adorável e a convidou para assistir um filme com ele no encontro. Naquela noite, Haida cumpriu sua promessa e preparou todas as refeições favoritas de Tiwa para celebrar o suposto sucesso com Sakagami. Quando Tiwa viu a mesa pronta, perguntou a Haida o motivo daquela comemoração. Ele começou a falar das coisas positivas que viriam com ela namorando Sakagami. Então ela perguntou se ele realmente estava bem com aquilo.
Haida ficou perdido com a pergunta, já que a única razão de Misuzu ter criado aquele clube era para ajudar Tio a alcançar o objetivo dela. Ele lembrou que todo o esforço que ela teve para conquistar Sakagami finalmente tinha dado resultado, mas Tio o surpreendeu ao começar a chorar dizendo que nada daquilo valia a pena. Ela ainda disse que gostaria de nunca tê-lo conhecido ou virado amiga dele porque não tirou nada de bom daquela relação. Haida tentou acalmá-la, mas Tio afastou a mão dele quando tentou lhe oferecer um lenço e saiu correndo de casa. Sozinho ali, Haida recordou a época em que Tio sofreu o acidente que mudou sua vida para sempre. Quando voltou do hospital, ela foi vê-lo e foi nesse momento que contou que jamais poderia praticar Kendo novamente. Ele ficou revoltado, acreditando que os médicos tinham feito o possível por ela, mas Tio jurou que não era assim. Ela perguntou se ele pretendia se mudar, já que descobriu que os pais dele decidiram partir e abandoná-lo sem aviso. Haida percebeu que ela perguntou aquilo porque tinha medo de perdê-lo, então disse que ficaria ao lado dela. Ele preparou um jantar para tentar animá-la, mas como ele não era exatamente o Gordon Ramsay, a refeição não ficou tão boa. Mesmo assim, ele prometeu aprender a cozinhar para que Tio pudesse comer de forma saudável, e ela prometeu buscar um novo hobby para substituir o Kendo. A determinação dela fez Haida pensar no próprio futuro. Com o tempo, decidiu que estudaria com afinco para se tornar médico e disse a Tio que um dia a curaria. Isso fez Tio chorar, mas ele garantiu que não a decepcionaria e ela afirmou que esperaria até o dia em que ele cumprisse a promessa. No presente, Haida olhou para o jantar intocado e chamou a si mesmo de tolo por ter falado aquilo. No domingo, Haida acordou tarde, mas conseguiu chegar em frente à estação depois de pegar seus livros. Assim que chegou, ficou impressionado ao ver Misuzu ali, que confessou ter ido observar como tinha sido o encontro de Tio. Eles acharam um lugar discreto e ficaram lá, olhando Tio enquanto ela aguardava Sakagami chegar para o encontro. Quando Haida elogiou a roupa dela, Misuzu orgulhosamente admitiu ter sido quem escolheu seu visual. Haida a elogiou por ter feito algo gentil, mas retirou o elogio segundos depois, porque Misuzu contou que eram roupas usadas dela. O sentido era claro, estava insinuando que o corpo de Tio parecia o de uma surfista. O tempo passou e Sakagami não aparecia, nem teve a decência de mandar uma mensagem avisando o atraso. 2 horas depois, Haida já estava irritado e torcendo para que Tio fosse embora, mas Sakagami surgiu naquele instante. Porém, não estava só. Trouxe os amigos que se juntaram a ele para zombar de Tio por esperar ingenuamente por ele. Foi então revelado que Sakagami havia convidado Tio apenas como piada, porque os amigos apostaram para ver quanto tempo ela esperaria. Enquanto riam e diminuíam a garota, Misuzu explicou a Haida que Sakagami tinha fama de ser um idiota infiel. Disse que ele era um lobo disfarçado e não se importava com os sentimentos de ninguém. Haida ficou transtornado ao ouvir aquilo e tentou correr para ajudar Tio, mas Misuzu o segurou. Ela disse que queria que Tio entendesse que amor era algo inútil, mas quando Haida lembrou o quão destruída Tio ficou no dia em que descobriu que não podia mais praticar Kendo, ele perdeu o controle. Ele chamou Misuzu de bruxa fria, mas ela não se importou. Admitiu que todas as frases motivacionais que disse para Tio eram falsas, porque já sabia como tudo terminaria. Haida mandou que ela parasse de tentar tornar todo mundo tão infeliz quanto ela, pois não era justo e ninguém merecia aquilo. Ele virou para ir embora novamente, mas Misuzu o segurou outra vez, dessa vez porque não queria ficar sozinha. Haida apenas sorriu, deu um peteleco de leve na testa dela e disse para ela observar enquanto ele realizava o seu ato heróico. Achando que era um verdadeiro cavaleiro, Haida avançou em direção a Sakagami e seus amigos. O grupo desviou com facilidade e perguntou o que ele queria. Haida começou a discursar e agir como um idiota ao se apresentar como um lutador ardente, fazendo os garotos concluírem que ele era apenas um maluco fora de controle. Mas quando percebe outras pessoas observando, resolvem ir embora. No caminho, Ipu surge por trás e exige que Sakagami peça desculpas a Tua por tê-la enganado, mas ele acaba levando uma surra até cuspir sangue. Mesmo assim, torna a se levantar e grita que sua garota está assistindo e que não irá desistir. Isso faz Tua imaginar que ele está falando dela. Enquanto Eita apanha novamente, Chiawa chama um dos amigos de Sakagami de nojento. Então o sujeito parte para cima dela para lhe dar uma lição. Nesse momento, alguém arremessa um bastão para Tia. Ela o segura firme, empunhando-o como se fosse sua espada de Kendo.
Em seguida, derruba o primeiro rapaz e, com frieza, contra-ataca o grandalhão que avança logo depois. Após colocá-lo no chão, ela encara Sakagami e também lhe dá uma surra. Depois faz uma reverência e pede desculpas por ter mentido para ele. Revela que nunca sentiu nada por ele e que só o escolheu porque discutiu por algo fútil com sua melhor amiga irritante. Em seguida, implora para que Sakagami finja que o dia de hoje nunca aconteceu. O rapaz concorda e vai embora com orgulho e o ego machucados. Na ausência dele, Tia cuida de Eita, elogiando-o por tê-la defendido. Então se recorda do momento em que ele gritou sobre uma garota que o observava e pergunta se Masu está com ele. Quando Eita responde que está sozinho, Chiba passa a ter certeza de que ele estava se referindo a ela naquele grito sem imaginar que Masuzu assistiu a tudo. No dia seguinte, Eita fica popular na escola por causa do que fez com Sakagami. No dia anterior, aparentemente, o astro do basquete foi exposto por sua má conduta, e Kaoru comenta que Tua deve estar satisfeita. Contudo, ao notar que Masuzu não compareceu à aula, ele imagina que ela esteja chateada por ele ter ido bancar o cavaleiro de armadura reluzente de outra garota. Depois das aulas, Eita sai à procura do apartamento de Masuzu e se surpreende quando ela o abraça por trás. Ele se espanta porque ela parece tranquila, enquanto ele achava que estivesse irritada. Masu diz que está tudo certo. Pensando melhor, Eita percebe que foi ela quem lançou o bastão para Tia no dia anterior e a agradece. Masu afirma que apenas fez o que qualquer namorada faria. Enquanto caminham, Eita pergunta se ela continuará administrando o clube. Ela admite que sim, porque é isso que Tua deseja para se tornar popular. Eita decide que não há problema e se oferece para permanecer por perto até Tua voltar ao normal. Ao mencionar Tia, Masuzu questiona o fato de ele saber quase tudo sobre ela, mas Eita explica que são amigos de longa data. Como resposta, Masuzu se aproxima, lhe dá um beijo demorado e sorri, certa de que ele não beijou Tia. Enquanto isso, toda a atenção acumulada nas calças de Eita aumenta, e ele respira fundo tentando se controlar. Cerca de 2 segundos depois, Masuzu pergunta se ele gostou do beijo, mas ele gagueja e questiona se ela realmente está bem em beijá-lo, já que ele é apenas seu namorado de fachada. Porém, Masuzu o surpreende ao dizer que o beijo foi só uma paródia de um filme que assistiu recentemente e nada além disso. Satisfeita por ter conseguido o que queria, manda que ele limpe toda a saliva de seus lábios, deixando-o apavorado. No dia seguinte, Eita pergunta o que Tia está fazendo ali, e ela responde que ele comentou que o chuveiro dela estava ruim, então usaria o dele hoje. Já que ele a viu daquela forma, exige que a compense acompanhando-a até a escola, e ele aceita. Contudo, quando vai para a cozinha pegar algo, Eita entra em pânico ao se perguntar por que ela ainda está ali, mas Tia diz que precisa preparar o café da manhã dele, como faria uma namorada. Em seguida, supõe que Eita gostaria que ela estivesse vestindo apenas o avental e tira a saia para facilitar as coisas para ele. Antes que a situação avance, Tila grita por ajuda, e Eita é obrigado a mentir dizendo que Tia é sua tia, pois não quer que as duas garotas descubram que estão em sua casa. Depois de correr de um lado para o outro por um bom tempo, ele acaba sendo pego e conclui que talvez ter uma esposa seja sempre a melhor escolha. Na semana seguinte, Eita chega à escola e fica surpreso ao encontrar uma carta de amor deixada em seu armário. Ele desabafa com Kaoru e pede que explique qual seria a intenção por trás da mensagem. Kaoru diz que pode ser de alguma garota que goste dele e queira namorá-lo. Aponta Tua como principal suspeita, já que ela é a única determinada a ficar ao seu lado. Com isso em mente, Eita se junta a Tua no clube e observa atentamente seu comportamento para descobrir se ela é sua admiradora secreta. Quando Tia percebe que ele a encara, pergunta o que está acontecendo e ele nega estar observando-a. Tia então questiona sobre Masuzu e ao saber que ela está ocupada com outra coisa, fica animada por ter um momento a sós com Eita. Imediatamente senta-se ao lado dele e se apoia em seu corpo, reforçando ainda mais a suspeita de que seja a autora da carta. De repente, Masuzu surge e empurra a cabeça de Tua contra o prato, alegando que foi um reflexo, pois Tua parece uma ladra de namorados. Quando Tua se recupera, explode com Masuzu por tê-la tratado daquela maneira. Masu rebate, lembrando que ela estava agindo de forma excessivamente carinhosa com o namorado dela. Refletindo melhor, Tia argumenta que apenas estava praticando como agirá quando finalmente conseguir um namorado. Masuzu responde que, antes disso, ela precisará ler um certo livro cheio de estratégias e intrigas se quiser mesmo se tornar popular. Como o clube deles não é oficialmente reconhecido pelo conselho estudantil, eles não possuem verba para adquirir a coleção completa do livro. Masuzu decide que, se não quiserem que o clube seja encerrado, precisarão enfrentar os fiscais de corredor, o braço forte do conselho estudantil que está bloqueando o caminho deles. Enquanto todos pensam em uma solução, Chiawa sugere recrutar novos integrantes para evitar o fechamento. Masuzu concorda, embora admita estar sinceramente surpresa, já que não esperava nenhuma demonstração de raciocínio de Chiawa naquele dia. Em seguida, Masuzu propõe criar uma música tema para o clube,
e Tia se oferece para compô-la, mas acaba cantando algo totalmente voltado ao romance. Como Masuzu é contra qualquer coisa relacionada ao amor, ela a interrompe e começa a entoar um trecho estranho do diário de Eita, fazendo o pobre rapaz quase desmaiar de vergonha. Mais tarde, naquela mesma tarde, Eita vai até seu armário e se surpreende ao encontrar outra carta de sua admiradora secreta, pedindo que ele não esqueça os sentimentos dela. Dessa vez, Masuzu observa enquanto ele lê, mas ele esconde rapidamente a carta para que ela não descubra o que está acontecendo. Depois das aulas, Masuzu volta para casa ao lado de Eita e age toda carinhosa, como se nada tivesse ocorrido. Em certo momento, ela pergunta se ele está escondendo algo, pois notou que ele estava observando Chiwa com atenção na sala do clube. Eita nega, mas Masuzu lembra de que não deve dar atenção excessiva a outra garota quando ela está por perto. Em seguida, ameaça revelar a página 69 do diário dele caso ele não conte a verdade. Mesmo assim, Eita decide permanecer em silêncio. Isso faz Masuzu acreditar que ele realmente se importa com Tia. Antes que ela possa confrontá-lo de vez, surge uma garota chamada Mana, chamando sua atenção. Aparentemente, ela é a irmã mais nova e irritante de Masuzu, enviada pelo pai delas, que está descontente por ela estar namorando um rapaz da escola. Enquanto provoca Masuzu, Mana promete conversar com o pai para evitar que ele fique ainda mais irritado. Só de ouvir isso, Masuzu começa a tremer de nervoso. Eita, confuso, tenta entender o que está acontecendo. Antes de ir embora, Mana diz que gostaria de ter Eita só pra ela em troca de interceder junto ao pai. Então, inesperadamente, beija Eita e sai do parque, deixando Masuzu completamente em choque. Quando ficam sozinhos, Eita pergunta por que ela está tremendo, mas Masuzu grita para que ele pare de fazer perguntas, lembrando que ele também guarda segredos. No dia seguinte, Eita percebe que Masuzu está distraída durante a aula. Na prática de natação, ela se recusa a entrar na piscina, mas depois que Eita a convence com palavras gentis, decide mergulhar. Enquanto isso, vários garotos ficam eufóricos, imaginando que talvez consigam tocar em algo mais macio que os bíceps de The Rock após sua recente transformação física. Contudo, apenas 5 segundos depois de entrar na água, Masuzu começa a se debater e acaba se afogando. Quando retiram seu corpo desacordado da piscina, Eita percebe que ela não reage e reúne coragem para realizar a respiração boca a boca. Perto do pôr do sol, Masuzu desperta na enfermaria e encontra Eita sentado ao seu lado. Ela imediatamente começa a zombar de si mesma por quase ter se afogado e então pede desculpas pela forma como agiu antes. Confessa que ficou abalada ao ver Mana beijando-o na sua frente e que não imaginava sentir ciúmes, já que sempre acreditou que beijar era apenas algo que dois apaixonados ingênuos faziam. Eita fica surpreso, pois pensava que ela estivesse irritada por ele se intrometer nos assuntos dela. Ao perceber o mal-entendido, ele diz para que não se preocupe com o beijo de Mana, pois já o substituiu. Porém, congela ao lembrar que a substituição foi a respiração boca a boca que fez para salvá-la, e seu rosto fica intensamente vermelho. Naquela noite, enquanto Chiba se preparava para ir embora, ela recebe uma mensagem de alguém dizendo que Eita havia dado um beijo em Masuzu. Isso a deixa furiosa e a faz não pensar duas vezes antes de correr até sua casa debaixo da chuva. No dia seguinte, ela acaba ficando doente e sua mãe implora para que Eita cuide dela. Enquanto sai para o trabalho, ele aceita ajudar, mas fica um pouco sem graça quando o tio Ali pede que ele dê um banho de esponja nela. Quando termina, ele percebe um par de laços que ela havia pegado da casa dele quando ele prometeu se tornar médico para tratar sua doença. Chiba diz que aqueles laços significam muito para ela, pois representam o vínculo entre os dois. É então que Eita percebe que ela não é a autora das cartas, porque eles já possuem uma ligação, e não há nada que precise ser restaurado. Enquanto o tio a faz adormecer, ela murmura que quer um beijo de Eita e que deseja que ele fique com ela para sempre. No dia seguinte, ela começa a melhorar e obriga Eita a acompanhá-la até a escola. Porém, ao chegar lá, ele encontra outra carta de amor de sua admiradora secreta e Chiba percebe. Ele diz que não é nada e se esconde para ler a carta, percebendo que a garota quer encontrá-lo. Depois da aula, ele vai até o local combinado e encontra uma garota adorável chamada Rin, esperando por ele, ficando surpreso quando ela declara que o ama. Intrigado, Eita pergunta se eles já se encontraram antes, pois não se lembra de ter qualquer ligação com ela. Então ela comenta que todas as memórias de sua vida passada ainda não retornaram. Ela se apresenta como a princesa legítima de seu mundo de fantasia. Isso deixa o rapaz chocado, pois esse mundo só existe em seu diário. Enquanto ela o abraça, ele se afasta e pergunta como ela sabe sobre suas fantasias. Ela responde que é por causa do que ele fez no parque quando tentou salvar Chiwa algumas semanas antes. Em seguida, ela o abraça novamente, e é quando Chiwa e Masuzu aparecem. Chiba imediatamente pergunta quem é Hime. Então, Eita diz a Rin para não mencionar nada sobre ser sua amante de uma vida passada. No entanto,
Quando Chiba exige uma explicação, ela afirma que é a Ikes de Eita, deixando todos completamente chocados. Masuzu começa a tremer, pois isso significa que alguém já o chamava de amor antes dela, enquanto Rin passa a agir de forma grudenta com Eita ao perceber o interesse das outras garotas. No dia seguinte, Eita desabafa com Kaoru sobre o ocorrido, o que o leva a questionar o que Rin realmente vê nele. Após a conversa, ele reflete sobre os motivos de Rime, mas retorna à realidade ao encontrá-la na sala do clube. Rime fica animada ao vê-lo e o abraça, mas Eita não fica muito satisfeito já que foi Masuzu quem a convidou. Em sua defesa, Masuzu afirma que, como namorada dele, tem o direito de saber tudo sobre a ex. Graças a isso, ela conhece as fantasias estranhas de Rin sobre ser a princesa de Eita. Ela até considera convidá-la para entrar no clube, mas Chiwa chega irritada e recusa, pois sente que Rin quer Eita só para si. Rin confirma isso, dizendo que não liga para a popularidade, mas Masuzu insiste que ela se daria bem se aprendesse a atrair rapazes. Para despertar seu interesse, Masuzu começa a ler uma parte do diário de Eita, onde ele descreve 4 garotas intensas que não conseguiam amá-lo o suficiente. Enquanto ela lê, Eita acaba desmaiando, e Rin fica ainda mais interessada em se tornar uma das garotas dos pensamentos dele. Percebendo isso, Masuzu entrega um livro a Rin, e pede que ela descreva o tipo de donzela que deseja ser em forma de poema. Chiba diz que é algo fácil e sugere que eles encenem uma peça no corredor, onde todas agirão de forma fofa ao esbarrarem em Eita. No começo, Masuzu e Chiao atuam bem, mas quando chega a vez de Rin, ela desmaia devido a uma intoxicação alimentar e os fiscais de corredor aparecem. Cerca de 1 hora depois, Rin recobra a consciência e encontra Eita sentado ao seu lado. Agora sozinhos, Eita pergunta por que ela está tão determinada a ficar com ele, já que ele não sente necessidade de estarem juntos, mesmo sendo seu namorado em seu mundo de fantasia. Rin responde que tinha uma leve esperança, antes de chegar à escola, de viver algo novo, mas tudo parecia igual. No entanto, tudo mudou quando ela viu Eita lutando para salvar Chiba de Sakagami. A presença dele trouxe cor ao seu mundo cinzento, e ela admite que o achou incrível desde então. Eita rebate dizendo que superou suas fantasias estranhas há anos e que isso não é mais importante para ele. Mesmo assim, Rin segura suas mãos e pede que ele acredite mais em si mesmo e tenha confiança em seus sonhos. No sábado, Eita e Masuzu estão limpando a piscina da escola como punição aplicada pelos fiscais. Masuzu jura que vai se vingar deles. Enquanto isso, Eita se distrai observando as curvas molhadas dela. Em determinado momento, Mana aparece com seu guarda-costas e chama Masuzu. Primeiro ela provoca Chiba por ser fofa, mas Masuzu se irrita e manda que ela vá direto ao assunto. Mana explica que veio se desculpar, pois não conseguiu convencer o pai a permitir que Masuzu continuasse na escola. Ela sorri e diz que o pai quer levá-la de volta para casa, ameaçando tirá-la à força do apartamento caso recuse. Isso deixa Masuzu furiosa, que grita dizendo não querer o pai por perto. Porém, ao perceber que não tem escolha, ela decide abandonar a escola e voltar para casa junto com Mana. A decisão dela deixa Chiba furiosa, e ela fica ainda mais irritada ao descobrir que Mana é a irmã mais nova de Masuzu. Por curiosidade, Eita pergunta a Masuzu onde fica sua casa, e ela menciona a Suécia, acrescentando que nunca mais pretende voltar ao Japão. Em seguida, ela diz a Eita que não gosta mais dele e termina o relacionamento ali mesmo, afirmando para Chiba que ela pode ficar com ele. Embora Chiba goste da ideia de ficar com Eita, ela odeia ver Masuzu desistindo tão facilmente e corre atrás dela para fazê-la mudar de ideia. Na ausência delas, Rin aparece com um poema pronto sobre o tipo de garota que deseja ser e insiste para que Eita leia, para que ela possa se juntar ao clube junto com a punição deles. Antes que ele consiga ler, Mana arranca o papel de suas mãos e começa a zombar do desejo de Rin de ser uma princesa gentil. Ela ri alto e chama Rin de idiota, fazendo a garota chorar. Ao ver isso, Eita fica furioso e tenta recuperar o poema à força, mas o guarda-costas de Mana o impede. Mesmo assim, ele grita para Mana parar de debochar dos sonhos dos outros e até admite que também possui fantasias estranhas. Em seguida, ele se vira para pedir desculpas a Rin. E é nesse momento que Masuzu aparece e ordena que Mana pare de intimidar Eita com seu guarda. Enquanto Eita se recompõe, ele se aproxima de Rin e a elogia pelo poema, dizendo que foi algo bonito, mas que ela também deveria aprender a se expressar melhor com palavras. A essa altura, Mana perde a paciência e tenta interromper, mas Eita manda que ela fique quieta, afirmando que está resolvendo assuntos do clube. Isso irrita Mana, que manda seu guarda avançar contra ele. Dessa vez, porém, Rin se posiciona e impede, dizendo para não encostar em Eita. Ela declara que finalmente encontrou um lugar ao lado dele e não quer vê-lo se machucar. Além disso, afirma que quer passar bons momentos no clube com Masuzu e Chiawa. Ao ouvir isso, algo muda dentro de Masuzu. Ela reconsidera sua decisão de deixar a escola e encara Mana com desprezo.
Antes de deixá-la ir, Masuzu exige que ela peça desculpas a Rin, mas Mana resiste. No entanto, ao ser lembrada de que Masuzu é sua irmã mais velha, ela acaba cedendo e se desculpa. Depois disso, Masuzu manda que ela diga ao pai que não vai a lugar algum, mas Mana grita que a mãe delas nunca mais voltará e que Masuzu vai acabar sofrendo se continuar ali. Em seguida, ela vai embora com seu guarda e logo depois Eita desmaia de exaustão. Quando se recupera, Masuzu comenta que não foi inteligente brigar com sua família, mas Eita responde que não se importa, pois não queria que o relacionamento deles terminasse daquela forma. Ao ouvir isso, Masuzu sorri e apoia a cabeça em seu ombro. No entanto, Tio e Rin interrompem um momento ao invadirem o quarto sem bater. Acontece que Rin escreveu uma carta oficial de inscrição para entrar no clube de Eita. Como presidente, Masuzu aceita o pedido, e todos a recebem no grupo. Na semana seguinte, Eita acorda na escola e fica chocado ao perceber que está na cama ao lado de Hime. Enquanto tenta entender o que aconteceu, ele nota que as roupas dela estão rasgadas, indicando que algo ocorreu. Hime diz que ele estava à beira de perder o controle e menciona que os dois estão destinados a ficarem juntos. Quando Eita pergunta o que aconteceu, ela responde de forma ambígua, dizendo que foi sua primeira vez, o que o deixa completamente confuso e faz sua imaginação disparar quando ela se aproxima dele. Nesse momento, Tio e Masuzu começam a bater na porta, ameaçando arrombá-la. Antes que Eita entre em pânico, Rin vai até a porta e abre. Masuzu entra exigindo explicações, mas se surpreende ao ver apenas Rin no local. Ao perguntar por Eita, Rin diz que está sozinha, mas Masuzu afirma ter ouvido sons suspeitos vindos dali. Rin inventa que foi apenas o vento. Enquanto isso, Eita está escondido atrás de uma cortina, sem perceber que já foi visto. Masuzu se aproxima da cortina, enquanto Eita começa a tremer de nervoso. Antes que algo aconteça, Fuyumi, do conselho estudantil, entra na enfermaria e questiona o que todos estão fazendo ali. Ela critica as atividades do clube e diz que Masuzu é uma má influência para Rin, que antes era uma aluna exemplar, mas agora está completamente obcecada por Eita. Em seguida, anuncia que o clube está oficialmente fechado e que Masuzu deve se afastar. Irritada, Chiawa questiona o motivo da hostilidade, sugerindo que Fuyumi está com inveja delas por tentarem se tornar populares. Com o passar dos dias, o encerramento do clube de Masuzu se torna oficial. As férias de verão começam e isso anima Eita, já que ele não terá que lidar com o drama causado por Masuzu. Ele inicia as aulas de verão para melhorar seu desempenho escolar, mas no primeiro dia fica surpreso ao encontrar Fuyumi por lá. Por algum motivo, Fuyumi pede para confirmar se ele será constante com as aulas durante todo o verão. E quando ele responde que sim, ela fica empolgada. No entanto, logo volta ao seu comportamento padrão e age de forma ríspida com Eita, para que ele não pense que ela gosta dele. Mais tarde, Kaoru conta a Eita que conhece Fuyumi e revela que eles estudaram na mesma turma durante o ensino fundamental. Ele também acha estranho que Fuyumi esteja fazendo aulas de verão, já que isso não combina com ela. Porém, ao refletir melhor, ele abre um sorriso suspeito. No período seguinte, Kaoru tenta conversar com Fuyumi, mas quando ela percebe que Eita está olhando em sua direção, suas bochechas ficam coradas, embora Eita não interprete isso como algo significativo. Naquela noite, enquanto jantava com Tia, Eita menciona que Fuyumi está frequentando as aulas de verão com ele. Isso surpreende Tia, que se pergunta como Fuyumi encontra tempo para a escola, já que deveria ter um namorado no exterior. Em seguida, ela pergunta a Eita se alguém além de Masuzu já o convidou para sair antes. Ele responde que não num primeiro momento, mas logo se corrige e diz que uma garota já o chamou para sair no passado. Tia então o convida para assistir a uma queima de fogos com ela em alguns dias. Porém, Eita insiste que prefere ficar em casa estudando, o que a irrita. Após a refeição, Masuzu liga para ele e ameaça revelar a página 420 de seu diário caso ele não a encontre no parque naquela noite. A mensagem o deixa apavorado. Assim ele corre até o parque, se perguntando por que Masuzu o chamou de repente. Ao chegar, ela diz a Eita que ele tem se aproximado de Fuyumi na escola de verão, e quer que ele descubra algo sobre ela para que o clube possa voltar a funcionar. Segundo Masuzu, os colegas de Fuyumi nunca ouviram falar de Michael, o suposto namorado dela que mora no exterior, e por isso acredita que Fuyumi esteja mentindo. Assim, ela pede que Eita encontre provas de que Michael não existe. No dia seguinte, Eita fica na aula pensando em como conseguirá fazer isso, mas desperta desse pensamento na hora do almoço. Kaoru o encontra e começa a falar sobre como Fuyumi é uma boa pessoa, inclusive comentando que ela já rejeitou todos os rapazes que tentaram se aproximar dela. Ao ouvir isso, Eita passa a acreditar que ela realmente tem um namorado, sem perceber que Kaoru está tentando aproximá-los.
Quando Kaoru nota que Eita não demonstra interesse, sai correndo, puxa Fuyumi até a mesa deles e tenta fazê-la iniciar uma conversa com ele. No começo, Fuyumi se faz de difícil, mas relaxa quando Kaoru sinaliza para que ela entregue algo a Eita. Acontece que ela trouxe uma refeição caseira para ele, e embora isso o surpreenda, ele prova e elogia o sabor. O elogio deixa Fuyumi extremamente feliz, já que foi ela mesma quem preparou a comida. Em seguida, ela sai correndo para esconder sua vergonha. Na ausência dela, Kaoru continua tentando agir como um cupido. Mas quando Eita menciona que Fuyumi tem um namorado, Kaoru entra em choque, pois não sabia disso. Mais tarde naquele dia, Kaoru força Eita a jantar com ele e Fuyumi. No caminho para casa, eles param em um restaurante. Nesse momento, Eita percebe que Fuyumi ainda está usando um uniforme e pergunta por que ela o veste durante as férias. Fuyumi responde que há uma regra da escola que exige o uso do uniforme mesmo fora do campus, o que faz Eita se perguntar se ela também o utiliza em encontros. A pergunta a deixa surpresa, e quando está prestes a revelar a verdade sobre seu relacionamento, Shi aparece e interrompe tudo. Shi acusa Fuyumi de mentir sobre ter um namorado, mas Eita argumenta que ela não mentiria sobre algo assim, já que é do tipo que segue as regras à risca. No fundo, Fuyumi se sente mal, mas em vez de confessar, insiste que não estava mentindo. Nesse momento, Rin aparece. Eita fica surpreso ao vê-la e se pergunta o que ela está fazendo ali. Ela então revela que Masuzu a enviou para aprender a se expressar com Fuyumi. Fuyumi interpreta isso como um elogio e começa a se gabar, dizendo que vários rapazes imploram por sua atenção e exagerando suas conquistas. Kaoru observa tudo atordoado com o absurdo da situação, percebendo o quanto as pessoas podem ser imprevisíveis. Depois da encenação, Fuyumi pergunta a Eita o que ele pensou dela ao descobrir que ela tinha um namorado. Porém, quando ele questiona o motivo da pergunta, ela entra em pânico, pede para ele esquecer o assunto e se despede com um sorriso, como um gato domesticado preso à coleira. Eita então relata tudo o que Fuyumi contou no café para Masuzu, mas ela continua insistindo que Fuyumi é uma péssima mentirosa e diz que eles precisam encontrar uma forma de conhecer esse tal de Michael. Cansado de ver Masuzu duvidar, Eita argumenta que se ela continuar desconfiando, a briga entre elas nunca terá fim. Ele tenta convencê-la a confiar nele, e de repente, Masuzu se acalma e explica que como toda a sua vida foi baseada em mentiras, tem dificuldade em confiar nas pessoas. Eita a interrompe no meio da confissão e diz que não acredita que ela tenha desenvolvido problemas de confiança, pois o relacionamento dela demonstra o contrário. As palavras o sensibilizam e Masuzu, tocada, o beija e agradece por sua consideração. No dia seguinte, após o professor dispensar a turma, Eita se lembra do pedido de Masuzu para agir como um detetive. Nesse momento, Kaoru se aproxima junto com Fuyumi e o aborda para marcar um encontro entre ele e ela. A atitude de Kaoru pega Fuyumi desprevenida, fazendo com que ela perca o controle e comece a dar vários tapas nele antes de declarar de forma agressiva que Eita deveria se sentir sortudo por ter novamente a companhia dela. Na casa de Eita, Shindo, folheando casualmente uma revista no sofá, acusa Eita de ser o pequeno espião de Masuzu. Mesmo sendo verdade, ele nega antes de apontar que usar o segredo de Fuyumi para impedir o fechamento do clube é praticamente chantagem. No entanto, Shindo, pouco interessada na resposta, simplesmente se senta e mostra a Eita um anúncio de amuletos do amor presente na revista. Enquanto ela continua falando sem parar sobre o anúncio, Aida lê as instruções de uso dos amuletos do amor e os encantamentos necessários para ativá-los. Quando Aida comenta que o amuleto do amor é claramente inútil, Tia insiste que existem provas de que ele funciona em toda a escola. No dia seguinte, Eita se encontra com Kaoru, que pede a Fuyumi para cumprimentá-lo, algo que ela faz de maneira tímida. Pouco depois, Kaoru mostra a eles um folheto de um evento de fogos de artifício. Enquanto Eita observa, Fuyumi pergunta cautelosamente se ele pretende ir com Masuzu. Eita responde que não, e então ela pergunta novamente se ele irá com outras garotas. Quando ele diz que pretende recusar todos os convites, Fuyumi fica repentinamente animada, acreditando que seu amuleto do amor está funcionando. Sua empolgação faz com que ela esbarre em Eita, derrubando-o da cadeira. Quando ele se levanta, Fuyumi pergunta com quem ele pretende assistir aos fogos. Eita responde que não planeja ir, pois prefere usar o tempo para estudar, mas Fuyumi insiste que ele deveria comparecer. De repente, Eita pergunta se ela irá com Michael. Embora a pergunta a pegue desprevenida, Fuyumi mente dizendo que Michael não está por perto, então ela pode ir com quem quiser. Enquanto Eita absorve essa informação, Kaoru mostra 3 ingressos de cinema e sugere que eles assistam juntos após a escola no dia seguinte. Mais tarde, Eita conta tudo a Masuzu, que cria um plano para fazê-lo conquistar Fuyumi durante o encontro. Ela acrescenta de forma estratégica que caso Michael realmente seja o namorado dela,
poderão usar acusações de traição para manipulá-la. Eita tenta argumentar, mas Masuzu simplesmente pega seu diário e começa a ler em voz alta para as outras garotas, ignorando o fato de que ele praticamente desmaia ao lado dela. Aparentemente, Eita, que gosta de escrever fantasias sobre suas paixões, havia criado uma história envolvendo Tana, a presidente do conselho estudantil. Nela, ele a descreve como uma garota insegura, enquanto ele assume o papel de alguém que a conforta e a incentiva. De repente, na narrativa, Tanaka declara seu amor por ele e Eita também confessa seus sentimentos. Ao perceber isso, sua mente entra em colapso de vergonha, fazendo-o agir de forma completamente descontrolada antes de sair correndo da sala, chorando e arrependido. Masuzu então instrui Tia a fazer dupla com Kaoru para transformar um encontro em um encontro duplo, enquanto ela mesma planeja segui-los escondida para tirar fotos comprometedoras de Eita e Fuyumi. No dia seguinte, Eita se encontra com Fuyumi, mas enquanto conversam, Shia aparece inesperadamente e diz a Kaoru que também quer ir junto. Enquanto caminham para o cinema, Fuyumi, lembrando da vez em que Eita perguntou sobre o uso de uniformes em encontros, resolve perguntar o que ele acha da roupa dela. Quando ele responde que ela está bonita, Fuyumi fica corada e tenta puxá-lo pela mão. Incapaz de acompanhar o ritmo, Eita pede para ela ir mais devagar. Ela tenta sugerir que eles andem de mãos dadas, mas antes que algo aconteça, Shia intervém e os separa, tentando justificar sua atitude estranha. Eita explica que Tia é uma velha amiga, enquanto pelo telefone, Masuzu ordena que Tia pare de interferir no plano. Ainda assim, Fuyumi se sente desconfortável ao ver a proximidade entre Eita e Tia. No cinema, Masuzu imediatamente exige que Eita se esforce mais. Coincidentemente, uma cena assustadora aparece, fazendo Fuyumi se agarrar a ele, mas Tia também o segura com força. Enquanto o filme continua, Fuyumi e Tio fervem de raiva ao perceber o quanto a trama do longa é semelhante à situação delas com Eita. Masuzu se junta às reclamações enquanto Fumi, de repente, fica emocionada ao se identificar com um dos personagens. Depois do filme, Aida tenta perguntar a Fuyumi sobre o episódio que aconteceu no cinema, mas Fuyumi minimiza o ocorrido e prefere ignorar o assunto. No dia seguinte, na escola, quando Aida pega um livro estranho, Fuyumi corre para recuperá-lo, mas acaba derrubando os livros da mochila de Aida no processo. Como era de se esperar, o intrometido abre o livro e começa a ler os segredos e as fantasias mais sombrias de Fuyumi sobre um rapaz chamado Takan. Aliviada por ter escapado do constrangimento, Fuyumi abre o livro que está em sua mão, apenas para perceber que havia pegado o livro errado. O livro? Enquanto isso, Eita presume que Fuyumi deve gostar de poesia tanto quanto ele, depois de ler uma boa parte daquele livro. Enquanto se pergunta se o apelido de Michael seria Takan, Fumi entra na sala como um touro enfurecido, percebe que ele está lendo seu diário e começa a persegui-lo pela escola para recuperá-lo. Aida chega a um beco sem saída e enquanto entra em pânico tentando abrir sua única porta de fuga, Fuyumi pula sobre ele e os dois acabam caindo dentro de um escritório escuro. No escritório, Fuyumi chora diante de Aida ao perceber que ele leu as fantasias que ela escreveu e pede para que ele zombe dela o quanto quiser. Mas Aida não faz isso, ele pede desculpas por ter lido o diário dela e declara que jamais riria das fantasias de alguém, pois ele também possui suas próprias fantasias. De repente, ele começa a agir como um personagem de anime isekai, deixando a monitora da classe completamente constrangida no processo. Depois de rir bastante, Fuyumi se aproxima de Aida e agradece por fazê-la se sentir melhor. Ela então pergunta inesperadamente se ele fez a mesma coisa por Tia, e Aida pergunta a Fuyumi como ela sabia disso. Fuyumi explica que a escola inteira estava comentando sobre o assunto, e logo depois se aproxima ainda mais para mencionar que quer manter o rosto escondido por algum tempo. Depois de um tempo, Fuyumi pergunta a Aida até onde ele conseguiu ler em seu livro. Quando Aida mente e diz que só leu os poemas, Fuyumi pede seu livro de volta, pede desculpas por tê-lo apertado e ainda se oferece para conseguir um novo exemplar para ela. Fuyumi passa alguns segundos pensando na proposta de Aida antes de sugerir que ele faça outra coisa por ela. Em casa, Shia pergunta a Aida se ele pretende assistir aos fogos de artifício no dia seguinte. Eita então se lembra de que não havia planejado nada, e Shiva começa a fazer um grande alvoroço por causa disso. No dia seguinte, Fuyumi aparece na casa de Aida fantasiada e pede para que ele a acompanhe para assistir aos fogos de artifício. Na rua, os dois relembram acontecimentos do passado. Quando Fuyumi avista uma comporta, ela e Aida correm até lá para verificar. Ao olhar para a comporta, Eita se lembra de quando ele e Tio costumavam pegar um balde cheio de lagostins naquele lugar, quando ainda eram mais jovens.
Depois dessa inesperada viagem pelas lembranças, Eita e Fuyumi passam por uma vila familiar, com vários vagalumes flutuando ao redor. Enquanto continuam caminhando, Eita reconhece aquela região por causa das memórias de seu passado. Assim que tenta perguntar a Fuyumi por que aquele lugar estranho parece tão familiar, Fuyumi chama sua atenção para os fogos de artifício que começam a iluminar o céu. Aida segura a mão dela e sobe correndo as escadas para mostrar a Fuyumi os fogos de artifício de um lugar melhor. Enquanto observam o belo espetáculo no céu, Fuyumi explica que Eita foi quem encontrou aquele local e contou a ela sobre ele. Ela se refere a ele como Takan, antes de explicar que recebeu esse apelido quando os dois estavam na turma estrela. Fuyumi então se inclina para Aida e pergunta se ele consegue se lembrar de alguma coisa. De repente, uma memória de Aida e Fuyumi durante seus anos de juventude surge na mente dele. Aida reconhece Fuyumi como uma velha amiga, e Fuyumi explica que Kaoru havia tentado chamá-la pelo apelido para refrescar sua memória, mas não funcionou. Surpreso, Eita pergunta se Kaoru também estava ciente do passado dos dois, e Fuyumi responde que sim. Ela confessa que quando se mudou durante as férias de verão do jardim de infância, nunca conseguiu descobrir o endereço nem o número dele. Porém, quando voltou, passou a vê-lo constantemente flertando com outras garotas. Aida tenta negar que estivesse flertando com elas, mas Fuyumi, sentindo ciúmes, aponta que, embora ela o conhecesse primeiro, Shia era considerada sua velha amiga, enquanto ela sofria por ser conhecida apenas como monitora de classe. Fuyumi acrescenta que Masuzu também se tornou sua namorada, e sua raiva aumenta de repente enquanto pergunta de quantas garotas ele precisa. Antes que Aida consiga se defender, Fuyumi garante que isso não importa, já que ele finalmente se lembra dela. Ela tira um contrato de casamento rasgado que os dois haviam feito 10 anos atrás e pede para que ele o carimbe. Ele ainda tenta negar tudo, mas a memória de quando havia prometido aquilo a ela, 10 anos atrás, invade sua mente. Quando ele menciona Michael, Fuyumi confessa que Michael era completamente inventado. Ida a repreende por ter mentido, e Fuyumi o culpa por tê-la esquecido e por fazê-la fingir que não estava apaixonada por ele. Ida de repente percebe que Takan, o dono daquele caderno, deveria ser ele mesmo e fica completamente sem reação. Ele diz para que ela conte tudo a Masuzu, mas Fuyumi se recusa, sabendo muito bem que Masuzu jamais a deixaria esquecer aquilo. Ela acrescenta de maneira presunçosa que está disposta a abandonar Michael por ele caso ele aceite se casar com ela. Mas quando Aida se recusa a participar daquele plano enganoso, Fuyumi lembra que ele já tem uma namorada e também afirma que ele não é do tipo que toma a iniciativa, antes de tentar obrigá-lo a assinar o contrato. Enquanto Aida foge de Fuyumi, ele encontra Tua e Rin. Fuyumi observa tudo de longe e fica irritada por precisar permanecer escondida enquanto Tua e Rin arrastam Aida para longe. Na manhã seguinte, Masuzu ordena que Aida a beije como punição por ter passado a noite com Fuyumi. Depois do beijo, Masuzu fica repentinamente nervosa e tenta socá-lo, mas Aida consegue bloquear o golpe. Mais tarde, Fuyumi chama o grupo para informá-los de que o clube deles está de volta, antes de se gabar dizendo que é uma verdadeira mestra do amor. Enquanto Tua protesta contra suas afirmações, Aida diz a ela que não pretende ajudá-la a sair da situação envolvendo Michael. Fuyumi garante a Aida que não precisa da ajuda dele, e afirma que mais cedo ou mais tarde fará com que ele carimbe o contrato de casamento dos dois. No dia seguinte, Fumi se apresenta orgulhosamente como a nova chefe do clube, agindo como se fosse dona do prédio inteiro, mas Tia não aceita sua autoridade. Fuyumi afirma que foi ela quem resgatou o clube da ruína sozinha e recebe como resposta uma série de insultos. As duas imediatamente começam sua habitual discussão, trocando provocações de um lado para o outro, até que Jaime intervém, e para surpresa de todos, aceita Fuyumi como a nova líder do clube, acreditando que ela poderá ajudá-los a se tornar populares. Vendo o interesse de Jaime, Fuyumi reconhece seu potencial e depois de se aproximar um pouco mais dela, declara ousadamente que irá transformá-las em donzelas puras e refinadas. Enquanto isso, os estranhos tapinhas na cabeça que começam a acontecer pela sala deixam Aida assustado. Mas Suzu também aceita a nova treinadora e revela casualmente que Fuyumi possui um namorado rico e bonito. Fuyumi entra em pânico ao ser descoberta, mas consegue disfarçar habilmente com uma sequência de mentiras rápidas para preservar sua imagem de garota perfeita. Buscando conselhos, Shiva e Ren perguntam a ela qual seria a melhor maneira de se confessar para um garoto. Mas Fuyumi insiste que o rapaz é quem deve tomar a iniciativa e confessar primeiro, aproveitando a oportunidade. Mas Suzu então propõe que Eita convide Fuyumi para sair como uma demonstração, permitindo que as outras garotas observem como agir diante de uma verdadeira confissão. Nervosa, Fuyumi finge ser difícil de conquistar, embora esteja se preparando toda animada como se aquele fosse realmente um encontro. Logo depois, ela recebe Aida de maneira apaixonada enquanto o treinamento começa.
Relutantemente, Aida faz uma fraca declaração de amor apenas para desistir imediatamente quando Fuyumu o coloca na friend zone. Ela o repreende por ter desistido tão rápido e insiste que as garotas não podem ser conquistadas com tanta facilidade. Como Aida ainda não está levando aquilo a sério, Masuzu pega o diário dele e o usa para chantageá-lo, obrigando-o a usar suas cantadas mais vergonhosas de Funf. Com medo de que a tagarela revele seus segredos, Eita libera uma verdadeira enxurrada de beijos no ar e Fuyumu acaba caindo completamente no charme dele. Ela se agarra a Aida e anuncia que a partir daquele momento, os dois são oficialmente um casal. As outras garotas observam tudo incrédulas, sentindo-se traídas, até que Aita lembra Fuyumu de sua posição no comitê disciplinar. Fuyumu imediatamente abandona a encenação e declara que aquela é a maneira correta de seduzir um homem. Embora Masuzu não acredite muito na história e peça para Eita tentar conquistá-la novamente, ele aceita. Assim que ele repete a tentativa, Fuyumu desaba outra vez em seu modo apaixonado e volta a se agarrar nele. Irritada, Shio os separa, alegando que Fuyumu precisa da permissão dela para ficar agarrada a Aida, já que ele é seu velho amigo. Porém, Fuyumu solta casualmente a bomba de que também é uma velha amiga dele e que o conhece há 10 anos. Shiva o conhece há 9 anos, o que significa que Fuyumu chegou primeiro.